Diariamente consumimos centenas de produtos sem perceber. O que está acontecendo, jovens curiosos? Embora alguns sejam óbvios em como foram feitos, outros têm um processo curioso por trás. E embora muitos não reflitam sobre o complexo processo por trás do iogurte que comem ou do sabão que usam, curiosos como o Sr. Curiosity precisam de respostas para tudo. Por isso, essas são 10 coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. 1. Molho tabasco. Dependendo do país onde você vive, terá um maior ou menor consumo de molhos picantes. E se há algum molho que é muito conhecido em todo o mundo, é o molho tabasco. Para produzir este intenso molho vermelho, é preciso colher milhões de pequenos, mas potentes pimentões. A pimenta tabasco é originária do estado mexicano homônimo, de onde deriva seu nome. Enfim, sigamos com o processo. Uma vez que já temos nossas pequenas pimentas, tabasco, estas recebem uma chuva de sal e são transformadas em uma grande pasta através de uma prensa. Em seguida, a pasta picante é armazenada em barris de madeira, como um vinho, para maturar por impressionantes 3 anos. Sim, esse descanso de 3 anos nos barris é necessário para alcançar o sabor único da marca. Essa pasta de tabasco será misturada com uma boa quantidade de vinagre para fazer um molho. E então é envasado em pequenas garrafas, pronto para dar sabor à nossa comida. Dos balões. Cada vez que temos alguma festa ou aniversário, costumamos nos deparar com os coloridos balões que decoram o evento. Mas você sabia como eles são feitos? O primeiro passo é obter o látex, que é a seiva das árvores de borracha encontradas na natureza. O látex obtido será misturado em grandes misturadores, onde receberá um pigmento que definirá a cor dos balões. Após misturar por alguns minutos, adiciona-se enxofre e óxido de zinco para maior elasticidade e resistência aos balões. Com a mistura pronta, passamos para a próxima etapa, onde um conjunto de moldes de cerâmica em forma de lâmpadas serão responsáveis por dar forma aos balões. Os moldes são imersos na mistura preparada anteriormente, formando a pele do balão. Em seguida, os balões são aquecidos em um forno por alguns minutos para fortalecê-los. Com alguns rolos, a boca por onde serão inflados é finalizada. Por fim, passam por outro forno que termina de endurecê-los. Após alguns testes e estampar designs, os balões são desinflados e embalados. 3 salsichas amadas e ao mesmo tempo odiadas por muitas pessoas. As salsichas se tornaram um dos alimentos lixo mais famosos da história. Servidas em panchos, cachorros quentes ou hot dogs, saciam a fome rapidamente. Mas você sabe como são feitas? A primeira coisa que acontece na fábrica é que, dependendo do tipo de salsicha que vai ser produzida, vão ser utilizados diferentes tipos de carne, pode ser porco, frango ou peru. Após moer a carne, serão adicionados temperos como sal, açúcar e pimenta. Em seguida, enquanto a mistura está sendo feita, adicione alguns litros de água para obter uma mistura ainda mais homogênea. Se essa mistura não for atraente, tripas artificiais de celulose serão introduzidas para manter a salsicha no lugar. Em seguida, as milhares de salsichas serão inseridas em um forno para cozimento por alguns minutos. Finalmente, uma máquina se encarrega de retirar a cobertura das salsichas. Para terminar sua passagem pela fábrica e serem embaladas, melhor come uma alface, time. Apesar do enorme impacto ambiental das sacolas plásticas, elas ainda são produzidas, mesmo precisando desaparecer. E você sabia como são feitas? Primeiro, a fábrica precisa de milhões de pequenas bolinhas de plástico que podem ser novas ou recicladas. As bolinhas resistentes são transferidas para um grande recipiente, onde serão derretidas a cerca de 230 graus Celsius com injeção de ar frio. Elas sairão da máquina como um grande saco. Em seguida, o tubo é achatado e enrolado em bobinas. Agora, os grandes rolos de sacos plásticos seguem para a impressão, onde receberão o design do cliente. Depois, serão seladas com uma chapa quente e receberão a forma necessária com lâminas térmicas. Depois de secarem, estão prontas para despacho. 5 iogurtes. O iogurte é um dos alimentos mais saudáveis que existem e, no entanto, está cheio de germes. Bactérias, para ser exato. Mas fiquem tranquilos, pois são bactérias boas para o organismo. Então, como se faz o iogurte? Apesar de toda a tecnologia e máquinas modernas disponíveis atualmente, ainda se utiliza um processo básico e uma receita antiga. Para produzir iogurte, precisamos de uma mistura de leite natural, leite em pó e creme de leite, que é a parte gordurosa do leite.
É importante lembrar que iogurtes light ou com baixo teor de gordura não contêm creme de leite. Toda a mistura é levada a altas temperaturas dentro de alguns recipientes para poder formar um iogurte homogêneo e, simultaneamente, remover o excesso de bactérias. Depois disso, a mistura passa para enormes recipientes de fermentação, onde receberão mais bactérias vivas que serão responsáveis por dar a textura e o sabor que conhecemos. Após alguns dias de fermentação, o iogurte é colocado em diferentes recipientes, ficando pronto. 6. Roquefort. Um dos queijos mais delicados e ao mesmo tempo mais interessantes que podemos consumir é o queijo Roquefort. Mas como fazem para que este queijo com fungo seja comestível e não nos intoxique? O queijo Roquefort, ou queijo azul, vai começar o seu processo em alguma fazenda do mundo que tem algumas ovelhas. Esses animais nos fornecem lã alguns meses por ano e podem ser ordenhados para obtermos leite para nossos queijos. Após chegar à fábrica e passar pelos controles de qualidade, o leite é colocado em um recipiente onde recebe alguns litros de coalho. Essa substância de origem animal vai ajudar o leite a começar a coagular e a formar grumos. Depois de alguns minutos, esses pedaços de leite sólido serão transportados por uma esteira até uma área onde receberão uma chuva de mofo. Sim, é adicionado um fungo cultivado anteriormente chamado Penicillium roquefort. Em seguida, o leite coalhado com fungo é colocado em moldes grandes e resfriados até solidificar completamente e eliminar todo o líquido. Após retirado do molde, o queijo é coberto com sal marinho, que o protege e realça seu sabor. E agora, por último, resta esperar. Essas formas de queijo serão colocadas em câmaras especiais, onde o grau de umidade e temperatura é simplesmente perfeito para poder desenvolver o fungo de certa maneira e que o queijo não se estrague. Obrigado pelo queijo Ovelha 7. Sabão. Sempre que temos que lavar as mãos, costumamos usar sabão e, como sabemos, este vem de muitas formas, cores e aromas. Mas então como se faz? Para começar, é necessário gordura animal ou vegetal, que será misturada com nitróxido de sódio, além de alguns litros de água fervendo, uma mistura. Em seguida, o material será espalhado sobre um rolo de metal para solidificar e depois passar por um triturador. Agora, os pedaços de sabão são cortados novamente em partes pequenas para serem colocados em outra misturadora. Adiciona-se a cor e os aromatizantes para obter o sabão desejado. E depois de alguns minutos, o sabão passará por moldes em forma de barras, para finalmente ser cortado por lâminas, obtendo pequenos pedaços de sabão. Por fim, eles podem receber algum design através de molde ou seguir diretamente para a embalagem. 8 agulhas. Há milhares de anos as pessoas usam agulhas para costurar diferentes materiais. Atualmente, as agulhas de costura são feitas de um fino fio de aço, embora anteriormente fossem produzidas com ossos afiados. O material será desenrolado de uma bobina e alinhado por uma máquina. Depois, com algumas lâminas, corta este fio com o comprimento de 2 agulhas. Em seguida, passam por uma moedora que lixará as pontas e dará afiação para que tomem forma. Este longo fio é achatado por uma prensa e recebe 2 orifícios, pelos quais depois passará o fio, obtendo assim 2 agulhas que serão separadas por uma lâmina. As agulhas passam por um forno onde são aquecidas a altas temperaturas e rapidamente resfriadas, obtendo resistência máxima com este choque térmico. Depois, as agulhas são cobertas com óleo de glicerina e um material abrasivo, para que, após alguns dias vibrando em uma máquina, se obtenham agulhas com superfície lisa e brilhante. Em seguida, as agulhas são lavadas, secas e preparadas para embalagem. Atenção com os dedos. Nova cidra. A maioria das bebidas alcoólicas usa cereais como ingrediente principal, mas neste caso vamos usar maçãs. Durante a colheita das macieiras, um trator é usado para agitar as árvores e fazer com que os frutos caiam, e outro caminhão vai recolhê-los para depois levá-los à usina de processamento. Neste local, as frutas são lavadas, selecionadas e trituradas, transformando-as em um grande purê. Purê que passará por prensas para obter o melhor suco de maçã. Mas, como sabemos, para passar de um simples suco de maçã para uma bebida alcoólica, temos que adicionar algo. E esse algo é o fermento e outros ingredientes que, após algumas semanas de fermentação, começarão a dar álcool e um sabor único à cidra. Quando a bebida está pronta, é engarrafada e transportada para diversos locais. 10. Chocolate. Talvez o chocolate seja um dos alimentos mais viciantes e mais amados por todo o mundo. Mas você sabia como é feito?
Tudo se inicia nas plantações de cacau, situadas em diversos locais tropicais do planeta. É lá onde são colhidas as vagens de cacau, que contêm as sementes de cacau em seu interior. Essas sementes serão fermentadas por alguns dias e depois secarão ao sol. Agora são enviadas para a planta de processamento, onde após a limpeza, os grãos passarão por uma máquina, que remove a casca para ficar apenas com o interior. Em seguida, os grãos de cacau serão torrados para liberar sabor e cor e triturados até virarem uma grande pasta de cacau. Depois, a pasta precisa ser liquefeita mais vezes e, com a adição de açúcar, está pronta para solidificar em uma barra de chocolate. E como sabemos, à medida que adicionamos mais açúcar, obtemos um chocolate mais doce, mas menos natural. Antes de ir, cumprimentarei alguns assinantes. Primeiro, um enorme cumprimento para Anonymous e outro para Michael Quinones. Depois, cumprimentos para Jesse Ângelo Cruz e Wicap Ken. Também envio um grande cumprimento para Alex Toff. E por último, envio um grande cumprimento para Alex Cracks. Outro cumprimento para Luiz Oscar. E o último cumprimento vai para o craque Alberto Assed. Agora sim, deixem o seu like, comentem tudo, provavelmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal de vídeo com seus amigos. Então, mais beijos, Senhor Curiosity. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu sou Senhor Curiosity.